Prontinho, pode iniciar. Boa noite, turma. Eu sou o Carlos. Nós vamos continuar a nossa aula de hoje sobre validação de métodos analíticos. Na primeira aula, a gente falou sobre a introdução, falou sobre variáveis, tabelas, tipo de erro, e também a gente usou o Excel para fazer alguns cálculos. Na aula de hoje, a gente vai focar bem nas figuras de méritos disponíveis na literatura para que a gente possa fazer uma validação de método. Seguido, a gente vai falar das medidas de dispersão e das unidades de medidas, e no intercâmbio dos dados, eu vou apresentar algumas coisas também, alguns cálculos, usando o Excel. Então, na primeira aula, a gente falou dessas RDC, a gente tem a RDC 166 e a RDC número 27, todas elas são RDCs voltadas para validação de métodos, né? Então, a Anvisa, como nosso órgão, ela representa uma segurança para os medicamentos produzidos, estudos voltados no âmbito farmacêutico. Então, a RDC da Anvisa, ela é muito completa, por isso que a gente gosta de estudar ela como referência, justamente por ela ser muito completa. Então, tem algumas resoluções que trabalham com validação de método que não são tão completas como a RDC. Então, por isso que eu gosto de trazer as duas. Então, a gente tem a RDC 166, né, que é voltada aí para princípio ativo, para teor nas matérias-primas, e a RDC 27 já do fármaco em sistema biológico. Mas todas elas aqui na RDC 166 tem estudos sobre seletividade, linearidade, efeito matriz, a parte de trabalho, precisão, exatidão, limite de detecção e quantificação. A gente vai passar por todos eles na aula de hoje. Na RDC 27 fala de seletividade, efeito matriz, curva de calibração, precisão, exatidão e a estabilidade, que a estabilidade na RDC 27 está relacionada com a estabilidade do analito na matriz biológica, nos ciclos de congelamento e descongelamento, naquela estabilidade a curta duração ou a longa duração, a estabilidade pós-processamento e a estabilidade do analito em solução também. O que é interessante sobre isso, né? A gente vai falar aí da durabilidade, né, do tempo de vida desse medicamento para o consumidor, até que o consumidor possa usá-lo. Então, quando a gente faz uma estabilidade a curta duração, é aquele efeito, assim, será que se eu deixar ele um pouco mais exposto à luz, ele vai degradar tanto o fármaco ou não? O quão degrada isso? Essa EDC vai dizer sobre isso, né? Mas, quando a gente fala de uma validação, assim, quando a gente está estudando algo, o importante, é muito importante que a gente faça um bom planejamento para que a gente possa executar, porque assim, a gente nunca chega para fazer uma validação, cheguei lá no laboratório, vou fazer uma validação. Então, a gente tem que entender muito bem, muitas das vezes até escrever um protocolo de validação para depois fazer todos os testes e, posteriormente, escrever, de fato, um relatório de validação. Então, para planejar, a gente precisa muito passar por todas essas etapas, que é definir o objetivo, o escopo do método. Ah, eu estou fazendo essa validação para qual objetivo? Eu preciso determinar o teor de arsênio na papinha de alimento, de bebê. Então, eu vou criando, né, todo um roteiro em relação a como que eu vou executar o meu método de análise e provar que ele de fato funciona. Então, aí a gente vai definir os parâmetros de desempenho, que está bem relacionado com as figuras de mérito que a gente vai ver, os critérios de aceitação, porque até o que é aceito quando eu faço uma validação desse tipo? Ah, eu vou calcular a exatidão, a gente vai ver mais para frente. Mas quanto de exatidão eu consigo aceitar? Tem que ser 100%? Será que 98% me atende de exatidão? Pode ser que em determinadas situações, sim. Verificar as características de desempenho dos equipamentos, né? Porque como aquela validação está sendo feita naquele equipamento, ou então com essas vidrarias, com esses reagentes, tudo está incluso, qualificar os materiais, padrões de reagente, e aí planejar os experimentos e a parte estatística, né, que a gente de fato precisa da parte estatística, que não é uma estatística tão elaborada assim,
A gente precisa, até que a gente realiza, de fato, os experimentos, a gente tem os dados, que a gente vai tratar todos eles, fazer as estatísticas e fazer a análise crítica, porque o objetivo final é concluir se o método é adequado ao uso pretendido. Então, eu vou ter lá todo o desempenho provando que aquele método funciona, que ele funciona, que ele pode ser utilizado, que o resultado que eu tenho a partir dessa análise, ele é confiável. Por isso que é importante fazer a validação de método. E aí os parâmetros que a gente vai ver hoje vai falar sobre seletividade, linearidade, o LD, que é o limite de detecção, o LQ, que é o limite de quantificação, tendência ou recuperação, então cada um dos guias traz uma forma diferente de falar, né, mas é a mesma coisa. A gente vai falar sobre precisão e robustez. Nessa tabela aqui, a gente tem os parâmetros comumente necessários para cada tipo de ensaio. Quando eu tenho um ensaio qualitativo, o que significa um ensaio qualitativo? Tem ou não tem? Por exemplo, eu vou fazer uma análise microbiológica de bolor e levedura. E aí eu faço a análise e vejo se tem bolor ou se não tem. Eu não consigo quantificar, assim, quanto de bolor tem. Não, não é essa a ideia. Ou nessa mesma exemplo que eu falei de determinar arsênio na papinha, de bebê, eu posso falar assim, não, eu achei e eu não achei. Ou isso é um qualitativo. Agora, se eu quero saber, assim, quanto de arsênio tem nessa papinha, aí é qualitativo. Então, quando a gente fala de métodos qualitativos, tem coisas que a gente não vai precisar fazer em termos de validação. Então, o que precisa fazer é a seletividade, para provar que aquele método ele é seletivo para aquele analito que eu tenho interesse, né? O analito é aquele, de fato, aquela espécie que eu tenho interesse. Então, se eu estou falando do arsênio na papinha, meu analito é o arsênio. Se eu estou falando de amido na batata, o amido é o meu analito. Se eu estou falando de qualquer outra aplicação, eu estou falando aqui de uma vitamina C no comprimido efervescente. Eu quero determinar ela, ele é meu analito. E aí a gente tem que avaliar a robustez, a gente vai entender o que é essa robustez, mas é aquela coisa, esse método com pequenas variações ele tem que funcionar, e também o limite de detecção, que assim, a partir de que momento que ele aceita, ele consegue reconhecer que tem ou não tem. Quando a gente passa para a determinação de componentes de maior teor, né, então, por exemplo, eu vou fazer uma análise de ferro numa matéria-prima de ferro. Então, a gente espera que ele tem bastante ferro, que a matéria-prima é de fato de ferro. Então, não preciso fazer, por exemplo, limite de detecção e quantificação. Eu estou interessado mais na precisão, na seletividade, na recuperação, na robustez e na linearidade aí. Agora, quando eu vou para análise de elementos traços, ou seja, em concentrações já muito baixas, os métodos têm que ser muito mais robustos, no sentido que eles têm que entender aquele sinal, representar aquilo muito bem, para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa. E quando a gente fala de contaminantes, espera-se que tem pouquíssimos contaminantes, e a análise ela tem que ser bem feita. O método tem que ser muito bem validado para entender de fato que eu estou quantificando é o contaminante, não é uma outra interferência que pode haver ali e eu levar um falso positivo. Por isso que a análise de menores concentrações, né, que esses elementos traços, ela passa por tudo, né, desde a precisão também do limite de detecção e quantificação. Quando a gente fala de propriedades físicas, aí também a gente só vai até a sensibilidade. Então, falando aí, de fato, das figuras de mérito aí. A primeira é a seletividade, que é a capacidade de um método determinar acuradamente, né, exatamente, o analito de interesse na presença de outros componentes concomitantes. Então, se a gente pegar a RDC, ela fala: a seletividade do método analítico deve ser demonstrada por meio da sua capacidade de identificar ou quantificar o analito de interesse inequivocamente, na presença de componentes que podem estar na amostras como impurezas diluentes e componentes da matriz.
Então, assim, o meu analito aqui nesse exemplo é essa bolinha. Na minha matriz vai ter um monte de coisa além da bolinha, né? Porque, afinal de contas, né, a gente tem a matriz, tem os outros constituintes que compõem, e aí o meu método tem que, de fato, determinar só o meu analito, só aquela espécie de interesse. Por isso que é importante a gente avaliar se, de fato, ele vê só isso. Será que o método enxerga bem esse sinal? Ele consegue identificar bem até poder quantificar? Então, essa é a ideia da seletividade. Então, como que a gente faz isso, né? Fazer análise com amostra e material de referência pelo método de estudo ou outros métodos validados. Então, por exemplo, se eu tenho um material de referência, né, o material de referência ele já vem ali a quantidade daquele analito que eu estou interessado. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma análise de cloro em água. Eu consigo comprar uma água que eu sei quanto de cloro tem. Então, se eu faço a análise nesse material de referência e funciona, dá certo, quantifica aquele valor que está lá no certificado, se eu passar minha amostra também vai quantificar. E aí analisar amostras ou analisar amostras com diferentes interferentes suspeitos. Então, assim, eu estou querendo analisar cloro na minha água. Eu coloco um monte de outros íons ali no meio e faço a minha determinação. E aí eu consigo ver se deu problema ou não. Então, aí depois do procedimento, a gente vai demonstrar a habilidade do método de identificar e medir o analito corretamente e verificar se a presença de interferência acentua ou inibe a detecção ou a quantificação do analito, porque pode acontecer muitas das vezes do sinal analítico ali que vai levar, né, ao meu resultado sofrer interferência do meu meio. E aí pode haver tanto uma supressão de sinal como uma sobreposição de sinal, o que vai levar a um dado errado. Então, quando eu faço esse estudo, que eu coloquei tudo no pacote do meio da minha matriz, ou eu peguei um material de referência e eu consigo os resultados próximos daquilo que é esperado, que eu tenho a concentração conhecida, eu sei quanto que eu coloquei ali, eu sei quanto que eu preciso achar de resultado. Eu consigo mostrar que o método é seletivo. E aí a gente verifica se há evidências para concluir que a seletividade tem com confiabilidade suficiente, ou seja, apesar dos meus interferentes, o meu método ele é seletivo, ele consegue enxergar aquele analito que eu tenho interesse, eu consigo quantificar, mesmo que na presença de outros constituintes da matriz, eu consigo quantificar muito bem meu analito. Se os resultados alterarem, a gente tem que aperfeiçoar o método, selecionar o método adequado ou até mesmo mexer na forma de preparo daquela amostra. Uma outra forma, aí sim, a gente viu lá a seletividade, né? A gente precisa fazer esses experimentos aí para poder provar que ele é seletivo. Quando a gente vai fazer experimentos, se eu estou falando de algo quantitativo, a gente tem uma curva de calibração. E uma curva de calibração ela tem que ter uma linearidade. O que que é? A linearidade de um método deve ser demonstrada por meio da sua capacidade de obter respostas analíticas diretamente proporcionais à concentração de um analito numa amostra. Então, quando eu vou para o método quantitativo, eu preciso de uma curva de calibração. A curva de calibração ela é feita com materiais de referência, com amostras conhecidas, né? Eu tenho o teor dali, e eu faço as diluições de concentração mais baixa até concentrações mais altas e avalio se a resposta do meu equipamento ela é diretamente proporcional. Aí sim eu vou ter uma curva de linear e uma curva de calibração. Então, uma relação linear deve ser avaliada em toda a faixa estabelecida do método, né? Então, eu estou indo de qual concentração até qual concentração. Precisa avaliar tudo isso. E para o estabelecimento da linearidade, deve utilizar pelo menos 5 concentrações diferentes, preparadas em triplicadas. Então, quando eu faço a minha curva de calibração, ela tem que ter pelo menos 5 pontos, com 5 concentrações diferentes. Cada concentração dessa eu tenho que ler 3 vezes. Aí eu vou avaliar a resposta, e aí eu vou ter um intervalo apropriado para eu fazer a minha quantificação. Mas por onde começar essa curva analítica? A gente tem que ter um histórico, a gente tem que ter alguma ideia. Aqui eu tenho uma curva analítica
ó, que é uma loratadina. Essa loratadina tem aqui na sua composição, ó, 1 miligrama por ml desse princípio ativo. Então, tem um medicamento genérico, e aí eu tenho que o princípio ativo dele é a loratadina, e a concentração nesse xarope é 1 miligrama por ml. Então, o que que eu vou fazer para a curva de calibração? Ó, aqui eu tenho as porcentagens. O meu 1 miligrama por ml é o meu 100%, que é o que a minha referência está dizendo. Se eu quero fazer uma análise de loratadina, eu preciso fazer uma curva de calibração, eu preciso trabalhar com concentrações abaixo dessa, desse valor referência e acima também. Quanto abaixo, quanto acima? A gente vai de 80% a 120%. Então, se a minha concentração é 1 miligrama por ml, é meu 100%, se for 90, quanto que vai ser? 0,9. Se for 80, 0,8. Se eu for aumentar para 110, 1,1, 120, 1,2. Então, eu vou fazer uma concentração, uma solução com essas concentrações, só vou pegar meu padrão certificado, que eu sei quanto que tem de loratadina nele, vou realizar diluições para que a minha concentração final seja 0,8, aí eu vou ter um outro balão volumétrico de concentração 0,9, o terceiro de 1, o quarto de 1,1 e o quinto de 1,2 miligramas por ml. Então, preparei essas soluções, vou levar para o meu método para fazer as leituras. Então, vou ter a minha concentração e uma intensidade. Uma concentração, uma intensidade. Uma concentração, uma intensidade. Aí eu consigo criar a curva de calibração. Então, nesse caso que eu sei qual que é o meu alvo, essa concentração alvo ela tem que estar próxima ao meio da curva. Por isso que ela é meu 100%, eu trabalho valores abaixo e valores acima. Aqui a gente tem um exemplo do que pode acontecer em curva de calibração. Quando a gente trabalha com concentrações muito extensas, aqui, ó, ela está indo de próximo de 0 até 25, né, até 20. A gente tem uma correlação que aumenta a concentração, aumenta o meu sinal, a minha intensidade. Com isso, eu consigo criar uma equação de uma reta. Essa equação e nesse caso aqui é y igual a 27.146x mais 8.356,5, e a partir dessa equação que eu vou realizar minhas quantificações. E uma forma de avaliar que essa curva está coerente ou não, a gente tem um valor de R quadrado, que é o coeficiente de correlação, ele tem que ser maior que 0,9. Quando eu tenho um R quadrado igual a 1, significa que a minha reta é perfeita, que ela não tem desvio. Então, por isso a gente aceita maior que 0,9, que é um desvio bem pequeno, um desvio até aceitável. Então, quando eu olho isso aqui, tá conforme, né? O R quadrado está 0,99, mas quando a gente faz uma aproximação aqui, bem no inicinho da curva, a gente percebe que não está tão legal assim, ó. Tem alguns desvios, porque aqui, em concentrações baixas, esse método não consegue identificar muito bem. Então, acaba que eu tenho um R quadrado aí de 0,79. Então, para a gente escolher a faixa de trabalho que a gente vai usar numa curva de calibração, tem que tomar muito cuidado, tem que entender muito do método e fazer uma análise crítica para que a gente não possa estar fazendo algo errado, errôneo, que olhando aparentemente pode estar correto, mas não está. Por isso que a gente tem a faixa linear de trabalho, né? Porque aquela faixa, de fato, onde eu vou conseguir quantificar o meu analito. Então, eu vou ter o meu limite de detecção, meu limite de quantificação, né? E a gente vai ver sobre eles, mas o limite de quantificação, assim, é aquele ponto que eu consigo quantificar o meu analito. No detecção, a técnica consegue enxergar. Olha, tem um sinalzinho aqui que ele está sobressaindo da matriz, é o sinal do analito,
mas eu estou meio na dúvida. Quando ele, de fato, identifica bem esse sinal e consegue correlacionar com uma concentração, a menor concentração possível, esse é o limite de quantificação. Então, a curva de calibração, ela geralmente começa nesse primeiro ponto, e a gente vai ver que é o limite de quantificação. Tem outras formas de calcular limite de quantificação, vou mostrar, mas na prática é muito usual a gente trabalhar com o limite de quantificação, o primeiro ponto da curva. Principalmente quando a gente está falando aí mais de contaminantes, de concentrações mais baixas. No caso de concentrações mais elevadas, nem isso nem tanto faz tanto efeito, porque assim, o sinal está acima da concentração que o método conseguiria enxergar. Então, ele não consegue distinguir, ele consegue distinguir muito bem, independente. Chega um momento, então, que eu vou aumentando a minha concentração e vai aumentando o sinal. Aumenta a concentração, aumenta o sinal. Aumenta a concentração, aumenta o sinal. Só que tem um determinado momento aqui, ó, que deixa de ser proporcional. Tá vendo? Tá fazendo uma curvazinha. Então, significa que eu não tenho mais a mesma proporção. Ou seja, essa parte aqui ela tem que ser excluída, porque o meu método não é linear a partir dessa determinada concentração. Por que isso acontece? Pode ser inúmeros fatores, pode ser uma reação que está acontecendo, mas pode ser uma saturação de um detector, a gente está falando de um método instrumental de análise, então a gente tem que avaliar porque pode haver esses desvios, e aí por isso que eu tenho a minha faixa de trabalho, onde eu vou de fato definir em qual concentração eu vou conseguir quantificar. E aí, quando a gente fala, eu falei lá de princípio ativo, que a gente vai de 80 a 120. Quando a gente vai falar de contaminantes, a gente não leva muito bem essa regra, porque a gente tem que, contaminantes, concentrações estão muito baixas, por isso que é um contaminante. A gente tem que garantir que esse método funcione em concentrações bem baixas também. E aí, junto com tudo isso, a gente tem a sensibilidade, né? Se a gente olhar aqui essa reta, a gente tem aqui a faixa delimitada, a faixa linear de trabalho, essa inclinação vai ser a sensibilidade, que é a variação da resposta vezes a variação da concentração do analito. Então, a sensibilidade, ela estipula a variação da resposta em termos de concentração do analito, ela pode ser expressa pelo coeficiente de inclinação da reta, que é o B, quando a gente a equação de primeiro grau de uma curva analítica, é um formato que é o seguinte, y é igual a ax mais b. Então, esse b aí da equação, ele é a sensibilidade. Então, quando eu olho para essas duas curvas de calibração aqui, ó, eu tenho y é igual a ax mais b. Então, esse aqui é meu valor de b. Para essa curva, ele tem o valor de 10.840. Para essa curva aqui, ele tem 8.350. Então, aparentemente, essa aqui tem maior sensibilidade, tá? Então, um número mais elevado. Mas eu tenho que levar em consideração todo um conjunto, porque só esse número não quer dizer muita coisa sozinho, né? Se fosse um único parâmetro, aí seria mais fácil, mas não é. Na vida real, isso não é. A gente precisa de montar aí vários parâmetros, entender tudo, para a gente conseguir chegar em boas conclusões. Então, a sensibilidade é frequentemente empregada para calcular LD e LQ, que é o limite de quantificação e detecção e quantificação. Então, saiu da seletividade, a gente vai falar aí do efeito matriz. O efeito matriz, a matriz da amostra pode conter componentes que interferem no desempenho da medição. Esses interferem, pode aumentar ou reduzir o sinal, comprometendo o resultado, que é aquilo que eu falei. Dependendo do que tem na matriz, ela pode somar o sinal, e eu vou ter um sinal errado, porque ele está sendo somado, ou subtrair sinal, né? Então, eu posso ter uma subestimação também. Adicionalmente, a magnitude desse efeito pode depender da concentração. Logo, no estudo de seletividade, é necessário verificar a existência também de efeito matriz. Então, aqui na seletividade do efeito matriz não é muito diferente. O que a gente vai fazer de diferente? Trabalhar com concentrações diferentes para a gente garantir que essa matriz, mesmo em concentrações distintas, não tem interferência. Ou se tem, como que a gente vai corrigir?
O procedimento adotado para estudo do efeito matriz depende da disponibilidade do analito, da matriz sem o analito e da amostra de referência nas concentrações. Então, aqui a gente tem alguns casos como que pode ser feito o estudo. Sem o analito disponível, ou sem o analito não disponível. Nesse primeiro procedimento, a gente prepara 2 grupos de amostras, um com a matriz e outro sem, ambos os grupos de concentração analítica idêntica em cada nível de concentração. Então, aquela curva de calibração, eu vou fazer uma curva com a matriz, outro sem a matriz, e aí eu vou avaliar. Como que eu posso avaliar isso? Pelo um teste F e um teste T. Então, a matriz não afeta a precisão do analito nos níveis de concentração estudado, ou a matriz não afeta o sinal do analito nos níveis de concentração estudada. E aí eu faço um teste estatístico, né, um teste T, um teste F, eu consigo ver se há interferência ou se não há interferência. Um outro método, a gente fala para preparar 2 curvas analíticas que contêm a mesma adição de analito para cada nível de concentração. Uma curva é preparada com a adição do analito na amostra, que já contém o nível do analito, e a outra não inclui a matriz, que deve ser preparada nos 5 níveis. Nesse caso, então, eu vou colocar minha amostra que já tem o meu analito, e vou adicionar as concentrações ali em cima disso. E outra não, eu vou avaliar também um teste para isso. Vou fazer todas as leituras no equipamento e fazer os cálculos possíveis. Então, a matriz não interfere. Se a matriz não interferir na inclinação, a gente fala que não tem efeito matriz. Se a inclinação muda, aí tem o efeito matriz, ou seja, a própria matriz está mexendo no sinal, numa interferência que tem que ser levada em consideração. Uma outra figura que a gente tem é a exatidão. A exatidão, ela expressa a concordância entre o valor encontrado e o valor aceito como verdadeiro ou como referência. Então, se eu tenho aquele material de referência que eu comentei, eu tenho um material de referência de cloro em água, e eu estou fazendo uma análise de cloro em água. Eu vou pegar esse material de referência que vem com um certificado, com a concentração escrita nele. Então, essa água tem 10 miligramas por ml de cloro. E eu vou fazer a minha análise. E eu vou ver se o valor observado ele está junto com o valor esperado. Ou seja, né, fazer basicamente uma regra de 3 para ver o quão próximo de 100% está aquela minha análise. Então, eu tenho um material que eu sei quanto que tem que dar, eu faço a minha análise, ele tem que dar próximo. E aí a gente pode fazer uma comparação com o laudo de laboratório, que eu peguei um laudo da internet que tem aqui, por exemplo, vários resultados. É uma opção, não é a melhor, mas é uma opção. Mas a melhor forma mesmo são os materiais de referência certificados, porque aí eles têm o certificado garantido daquela concentração. Então, aqui a gente tem um exemplo de cloreto de sódio, e aí ele fala que o certificado, quanto que tem. Então, por exemplo, ele seco, em 4 horas a 110 graus Celsius, ele tem aí 99,75. Quando ele foi seco a 500 graus, ele tem 99,94. Então, ele tem um valor ali aceitável que a gente vai usar para verificar se o nosso método também é exato, porque ele já tem um valor conhecido. E aí, como que o meu critério de aceitação, ele vai depender da faixa de concentração. Lembra que eu comentei com vocês, assim, que para concentrações mais elevadas, a gente tem uma facilidade maior para quantificar, e com isso a gente tem que ser mais exigente com a exatidão. Então, quando eu estou aqui na faixa de 10 a 100%, então eu estou fazendo uma análise de um minério, esse minério é a base de manganês, e eu quero saber o teor de manganês que tem nele, e ele tem aí em média de 50% de manganês. Então, faço todo o meu preparo, quantificação, tenho lá um valor, ele vai cair nessa faixa aqui, ó. Ou seja, está entre 10% e 100%. Quando eu faço o meu material de referência
que eu adicionei um padrão conhecido, que eu tenho um valor ali que eu sei que ele tem que dar isso de alguma forma, tem um certificado, tem um laudo, eu faço o cálculo de exatidão conforme aquela é, fórmula, que não é nada mais que uma regra de 3, e esse valor tem que estar entre 98% e 102%, que é a porcentagem de recuperação. Por que disso? Quando a gente vai para concentrações mais baixas, que é mais difícil, é mais interferente, a gente tem aí uma aceitação, ó, se eu estou falando de 1 ppb, ou seja, uma parte por bilhão, é uma concentração muito baixa. Então, pode haver muitas interferências para fazer a análise. No nível de ppb, tem que ter muito cuidado, muito critério, porque uma poeira pode interferir. Então, por isso que aceito uma recuperação aí de 40 a 120. E aqui eu trago o conceito que a gente trabalhou na aula passada sobre precisão e exatidão. Na exatidão, vai ver, sim, que aquele valor está bem dentro do alvo, né? E a precisão vai ver quanto disperso desse alvo está. Então, depois da exatidão, que a gente calculou e viu que está bem lá no alvo, a gente vai ver a dispersão desses dados, que é pela precisão. E aí a gente tem a repetibilidade, que é o grau de concordância entre os resultados obtidos nas mesmas condições operacionais, no mesmo intervalo de tempo, no menor intervalo possível. Então, assim, eu vou fazer uma análise mais de uma vez, aí de 3, 6, 9, 10, 12, vai depender de como está no meu protocolo, que eu vou utilizar o mesmo analista, o mesmo equipamento, no mesmo dia, e ver quanto que esse resultado pode estar variando. Isso é a minha repetibilidade. Então, eu vou calcular o meu coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média vezes 100, e a gente pode aí ter cada caso, mas se eu for pensar em algo bem geral, valores inferiores a 20% são aceitos, mas eu também tenho uma tabela da OAC que fala sobre isso conforme a gente viu. Então, RSD é o coeficiente de variação em porcentagem, só está em inglês. Então, quando eu estou aí com o analito próximo a 100%, a variação aí, ela aceita é de 1,3%, mas se eu vou lá para um ppb, como eu disse para vocês, eu posso haver uma variação maior, que é um RDC aí até de 30%, justamente pelo que eu comentei, que são as dificuldades de realizar análise em concentrações muito baixas, devido às condições gerais do ambiente que é feito, a técnica, enfim. Quando eu vou para precisão intermediária, aqui eu preciso modificar alguma coisa, tá? A mesma amostra, o mesmo método, o mesmo laboratório, mas alguma coisa tem que mudar. É um analista diferente, é um equipamento diferente, uma marca diferente, um tempo diferente, e aí eu vou fazer isso e ver como que está a minha variação em relação a essas análises. E aí eu também tenho um critério pela OAC de reprodutibilidade. Então, por exemplo, se eu estou aqui no analita 100%, eu considero um RDC de 2%. Mas, se eu tenho uma concentração aí na parte de 1 ppb, essa variação, coeficiente de variação, né, que a gente chama de RDC, é de 45%. Novamente, a gente vê essa tendência, né, que em concentrações mais baixas a gente pode ter uma maior variabilidade, e essa variabilidade muda também. De repente, se a gente olhar aqui, ó, para 1 ppb, era 30% de RSD. Quando a gente fala de reprodutibilidade, ele já vai para 45%, né? Então, o fato de ter alguma mudança interfere nos resultados, então eu acabo aceitando um range maior, mas que ainda, se estiver dentro desse critério, conforme a OAC, ele está aceito. Então, aqui a gente tem uma comparação, né, dos RSDs, né, da coeficiente de variação da repetibilidade e da reprodutibilidade, só para ver, sim, que isso que eu comentei com vocês, que na reprodutibilidade a gente tem uma aceitação maior em relação a coeficiente de variação, justamente porque eu estou aumentando a minha variabilidade aí durante aquele processo daquela análise. E aí a gente chega no limite de detecção, que é a menor quantidade de analito que pode ser detectada, porém não quantificada.
Aí a gente tem esse formulazinha, que é uma formulazinha da UPAC, né, limite de detecção, que ele é 3,3 dividido pelo desvio padrão do branco sobre a inclinação da curva de calibração. Qual que é o problema dessa equação? Então, eu vou pegar meu branco, né, que é aquela minha amostra que não tem o analito nem nada, vou levar para o equipamento para fazer para a minha técnica que for, fazer 10 brancos, medir 10 vezes, tirar média e desvio padrão. Então, com esse desvio padrão, eu vou calcular o meu limite de quantificação, multiplicando por 3,3 dividido pela inclinação da curva. O problema disso é que os limites de quantificação geralmente dão muito baixos. E acaba que, na prática, não é assim que funciona. Então, ele é mais assim para extrapolar a qualidade, a quantidade da técnica em si, quanto que ela vai quantificar, mas na prática não é muito usual. A gente tem alguns métodos, né, que pode ser o branco da amostra, que é isso que eu falei, a gente colocar uma concentração bem, não colocar o analito ali, o branco, a gente tem tudo, menos aquela espécie de interesse, ver a variabilidade disso, mas a gente pode ir colocando também concentrações e vamos diminuir essas concentrações, que eu tenho lá o meu padrão certificado e tudo, eu faço os cálculos e vou colocando pequenas concentrações. Até ver em que momento o equipamento para de ter uma resposta proporcional. E aí a gente fala que ali é o limite de quantificação. Então, quando a gente olha aqui a observação, fala assim, ó, a menor concentração aceitável é aquela tida como a mais baixa, em que o grau aceitável de incerteza pode ser alcançado, né? Então, ou seja, naquela concentração que eu consigo identificar um sinal que ainda é característico daquele analito de interesse. Quando eu, isso para o limite de detecção, eu acho que eu meio que confundi os conceitos, mas detecção. Desculpa se eu falei trocado, porque a gente fica meio doido aí. Mas na quantificação já é aquilo que eu de fato consigo quantificar, né? Corresponde à menor quantidade do analito. Em vez de multiplicar por 3,3, eu multiplico por 10, faço o desvio padrão do meu sinal do branco também, divido pela inclinação, e aqui, de fato, eu vou também ter valores de limite de quantificação muito baixo. Conforme o do LD lá, do detecção era baixo, aqui também é muito baixo. Então, por isso que a gente tem o branco da amostra, que é esse, ou adição, eu pego o meu branco e vou adicionando concentrações próximas ao limite de detecção e avalio em que momento tem essa diferença. Aí eu consigo ver, mas na prática é comum a gente utilizar o primeiro ponto da curva, então nesse caso aqui, ó, eu tenho uma curva de calibração que ela vai de 0,1 a 20 miligramas por litro, eu tenho as intensidades, né, que é uma análise de ferro. Então, eu uso o 0,1 miligrama por litro como o meu limite de quantificação. Mas esse outro método que eu comentei, a gente pegou aqui, ó, o branco, ou seja, aquela minha amostra sem um analito, levei para o equipamento e fiz as leituras. E aí tem as intensidades, 54, 58, 51, 54, 58, 62, tananana. Tiro a média, o desvio padrão, para eu calcular o limite de quantificação, eu pego 10 vezes o desvio padrão, dividido pela inclinação, então foi 0,012, e o limite de detecção é 3,3, então eu pego 3,3, multiplico pelo desvio padrão, divido pela inclinação, e aí deu 0,0038. Então, isso aqui são os meus limites de quantificação, detecção teórica. O que eu tenho que avaliar aqui que é interessante? A minha faixa linear de trabalho, que ela está indo de 0,1 a 1, nesse caso. O meu R quadrado de 0,09946, ou seja, maior que 0,9, então ele está aceitável. E eu consigo também calcular a sensibilidade, né, que a gente viu, que é esse valorzinho aqui, que é o valor de B da equação da reta, que eu tenho y igual a x mais b, meu valor de B, 165,17, que é a sensibilidade. Como eu falei, aqui é comum de trabalhar o limite de quantificação como o primeiro ponto da curva, porque assim,
Se eu tenho a minha curva de calibração para baixo do meu primeiro ponto, eu não tenho interesse. Então, é interessante tratar ali como o limite de quantificação mesmo, porque eu não estou na faixa obscura aí, que não tem sinal, eu não estou quantificando, nesse sentido. Já a robustez, né, é um parâmetro realizado no desenvolvimento métrico que indica a capacidade de resistir a pequenas e deliberadas variações nas condições analíticas. Ou seja, eu vou fazer algumas alterações no meu método e esse método tem que funcionar. Em geral, deve identificar as variáveis que podem ter efeito significativo no desempenho do método, planejar e realizar experimentos para avaliar o efeito de pequenas mudanças nos fatores, tipo marca ou pureza de reagente, tempo de reação, eluição, outros tempos, preparo. Então, por exemplo, eu usava um reagente da Merck, agora eu vou usar um da Dinâmica, e ver se funciona. Se funcionar o método, né, vou compilando todas essas diferenças, eu provo que ele é robusto. E aí verificar a existência de efeito significativo para todos os fatores ensaiados, isolado e conjuntamente. A possibilidade de efeito de sinergismo, como tempo e temperatura de reação. Então, tem alguns fatores que podem ser utilizados, né? A gente pode usar aí, tipo, no preparo de amostra, a estabilidade de solução, o tempo de extração. Quando a gente vai para o método espectrofotométrico, a gente pode mexer na variação do pH da solução, da temperatura. Quando a gente fala de cromatografia, pode ser pH da fase móvel, composição, mas lembra-se, fluxo, temperatura, essas variações são variações, assim, sutis, não é uma coisa muito drástica, porque esse não é o intuito do meu método, né? Meu método vai ter pequenas alterações e a gente vai avaliar sobre isso. Então, a gente fala de cromatografia gasosa, a gente pode usar lotes diferentes, colunas diferentes, temperatura e velocidade de gás de arrasto diferente, e aí a gente avalia se tem influência ou não. Até que a gente chega também na parte de incerteza. A incerteza de medição é um parâmetro associado ao resultado de uma medida que caracteriza a dispersão de valores que pode ser razoavelmente atribuída ao mensurando. Então, a incerteza ela foi avaliada e ela foi inserida nos últimos tempos nas normas para que é aquela faixa de tolerância, assim, né? Eu tenho um resultado aqui que ele é 12, mas ele tem uma incerteza de mais ou menos 2. Ou seja, pode ser mais, eu posso somar 2 nisso, então vai ser 14, mas eu posso subtrair também. Isso está dentro do meu limite aceitável? Por isso que as normas vêm pegando bastante a questão das incertezas, que é nesse sentido. Outra forma que a gente tem é a comparação de método, né? Então, eu tenho aí, nesse caso aqui, eu tenho uma análise que é a determinação de nitrato e amônio por um sistema de fluxo em lixiviado de solo. Eles utilizam tanto a análise em fluxo como a cromatografia iônica. Fizeram 5 amostras e compara, assim, será que tem diferença significativa ou não? Faz um teste estatístico e prova que não tem. Isso é uma forma também de a gente ver que nosso método está funcionando muito bem. A gente comparou com outro que a gente conhece que já funciona, então não tem nenhum problema. Certo? Agora a gente vai falar sobre medidas de tendência central e dispersão. A gente vai usar um pouquinho do Excel também, mas a ideia é justamente a gente falar sobre essas dispersão. Quão dispersos são esses valores, a gente pode calcular isso, porque a gente falou bastante lá nas figuras de média, coeficiente de variação, de precisão, repetibilidade, reprodutibilidade, mas como que a gente pode fazer esses cálculos? A gente vai trazer isso aqui agora. Então, a média aritmética é o coeficiente da divisão da soma dos valores pelo número deles, né? Então, aqui eu tenho lá, eu tenho um conjunto de números, eu vou somar todos eles e dividir pela quantidade. Eu tenho a média. Já a moda é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. E a mediana é outra medida de posição, definida como o número que encontra no centro de uma série de números estando dispostos em segunda ordem. Então vamos lá, ó, a média, eu somo tudo e divido pela quantidade, eu tenho a média. Aquele que aparece mais vezes é a moda, e aquele que aparece no centro ali é a mediana. Então, o valor da mediana pode coincidir ou não com o elemento da série.
A mediana e a média aritmética não necessariamente têm o mesmo valor. A mediana depende da posição e não dos valores, né? E a mediana é designada muitas vezes por valor mediano. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Sabendo que a produção diária da vaca A durante uma semana foi 10, 14, 13, 15, 16, 18, 12 litros. Qual a produção média da semana? Como que eu vou calcular a média? Vou sair aqui, vou abrir a calculadora que a gente pode fazer. Quantos valores eu tenho aqui? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso? Então, eu vou somar todos eles e dividir por 7. Então, 10 mais 14, mais 13, mais 15, mais 16, mais 18, mais 12. Então, tem todos eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou dividir por 7. Eu tenho aí 14 litros. Então, a produção média semanal de leite da vaquinha A foi 14 litros. Outra forma que eu posso fazer é no Excel, que é mais simples ainda, né? Ajuda bastante a gente. Então, aqui, ó, eu tenho o meu conjunto que eu já digitei os valores. Como que eu vou calcular a média? Eu vou clicar na célula que eu tenho interesse, vou colocar um igual e calcular aqui e buscar a função média. Só de eu digitar, já apareceu a função média aqui. Eu Mas você clico tem que duas. perguntar no chat, não? Professor, Oi, essa planilha você tem para entregar para a gente? Das eu médias? eu posso mandar sim. É. Se Eu enviar para posso nós, mandar. eu agradeço, hein? Eu envio sim, eu passo para a Liv e ela compartilha com vocês, Beleza, tá obrigado, hein? bom? Então, eu calculo, eu coloco igualzinho, digito a média, abre o parênteses aqui, eu vou selecionar tudo que eu tenho interesse. Vou clicar no primeiro e até o final. Aí eu fecho com o parêntese e dou um Enter, aí eu já tenho o valor da média. É muito simples usar o Excel. Vamos voltar aqui para os slides. Aqui, ó, eu tenho, tá perguntando qual que é a moda da série. Então, eu tenho uma série que ela vai 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15. Vamos lá, só vou lembrar o que que é a moda. A gente fixar, ó. Moda é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Então, o que que é interessante a gente pegar? Colocar esses valores do menor para o maior e ver qual que repete mais vezes. Dessa sequência, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, qual que repete mais? O 10. Né? Então, a minha moda é 10. Se eu pegar o exercício 3, falo assim, ó, qual que é a moda da série? 3, 5, 8, 10, 12, 13. Tem algum número que repete mais vezes? Não tem, né? Então, neste caso, a série não apresenta um valor modal, isto é, nenhum valor aparece mais de uma vez. Então, ela é amodal. Amodal, porque não tem nenhum resultado que aparece mais de uma vez. Quando eu pego o exercício 4, eu tenho a série 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8 e 9. Eu tenho aqui o 4 que repete 3 vezes e o 7 que repete 2 vezes. Então, a moda é qual? A minha moda é o 4 e o 7. Portanto, eu tenho uma série bimodal, ou seja, ela tem duas modas. Agora, aqui a gente falando da mediana. Qual que é a mediana das séries? Vamos voltar lá no conceito de mediana, só para a gente lembrar. Ó. Definida como o número que se encontra no centro de uma série de números estando dispostos numa segunda ordem. Quando eu pego essa sequência aqui, ó, eu tenho 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16 e 9. Eu quero saber qual que é a mediana. Então, eu já fiz também aqui no Excel, para ficar mais fácil, essa sequência. Só confirmar. 5, 13, 10, 12, 18. Isso.
O que é interessante a gente fazer aqui para calcular a mediana? A gente vai colocar isso aqui, essa sequência, do menor para o maior. Eu vou classificar do menor para o maior. Vou selecionar minha seleção atual, porque eu só quero essa. Aí ele foi aqui, ó, de 2 a 18. Então, eu tenho aqui, ó, o meu. Vou numerar essa sequência só para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu estou falando da minha mediana, que é o valor central, né? É o valor que está no centro da minha série. Eu tenho uma série aqui que tem 9. Se eu pegar o 5, eu vou ter 4 valores abaixo, 1, 2, 3 e 4, e depois eu tenho o 6, o 7, o 8, 9, mais 4. Então, o centro da minha sequência é esse. Então, aqui eu vou ter o nosso valor mediano, que vai ser o nosso valor mediano, certo? Então, se eu pegar os resultados, aqui fala, ó, tomar o valor central, neste caso é 10, colocar os dados em ordem crescente ou decrescente e tomar o valor central, no caso é 10. Agora, eu tenho o exercício 6, está perguntando qual que é a mediana da série 2, 6, 7, 10, 13, 18 e 21. Vamos digitar esse valor aqui, que esse eu não coloquei, não. Vou colocar aqui só para ficar mais fácil. 2, 6, 7, 10, 12, 13, 18 e 21. O que acontece com a quantidade de números que a gente tem aqui, ó? Ele já está em ordem crescente? Tá, né? 2, 6, 7, 10, isso. Vamos ver quantos tem nessa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu tenho número par, eu vou ter 4 valores abaixo e 4 valores acima. Então, eu não tenho um valor mediano ali, que é o meio de fato dessa sequência. O que a gente vai fazer? No meio delas, a gente tem os dois valores, 4 e 5. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a média desses dois valores. Então, eu tenho aqui igual média de 10 e 12, eu tenho o valor que é 11. E aí, é o que está descrito aqui, ó. Quando eu tenho uma série, que ela é uma série de número par, perdão, a gente calcula a média dos valores do centro, que no caso é o 10 e 12, portanto, a mediana aqui vai ser 11, que é a média dos dois valores centrais, que é 10 e 12, certo? Aqui é só continuando os exercícios, pergunta a moda da série, né? Tem 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15. O que mais repete é o 10, então a minha moda é 10. Quando eu tenho essa sequência 3, 5, 8, 10, 12, 13, não tem nenhum valor que repete, é a modal. E se eu tenho a série que tem 4 e 7, nessa série eles repetem 3 vezes na mesma condição, isso é minha moda, é uma série bimodal. Então, tanto a média aritmética, a mediana e a moda pode servir para comparar aquela posição de um qualquer elemento do conjunto. Mas vamos pegar eu tenho esses três conjuntos aqui, ó. Esse X, que é 70, tudo 70, o Y, que é 68, 69, 70, 71, 72, e o Z, que é 5, 15, 50, 120, 160. Esses valores também eu já digitei aqui, ó, no Excel. Vou chegar para cá para ficar mais fácil. Para não ficar muito encavalado os números. Então, eu tenho aqui, ó, o meu valor, né, os três conjuntos.
o X, o Y e o Z. O que que a gente vai fazer? A gente vai calcular a média deles. Então, eu vou vir aqui no quadro que eu quero calcular, cliquei nele, coloquei igual, vou digitar média, cliquei duas vezes, selecionei, vou selecionar todo o meu conjunto e dar Enter. Ele calculou aqui a média, que foi 70. Se eu quero calcular do meu Y, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu cliquei para cá e arrastei. Cliquei duas vezes, arrastei para cá. Ele já calculou a média também. Se eu clico aqui nesse onde ele calculou a média, clico aqui em cima, ele seleciona quais dados ele utilizou para fazer a média. Então, a média aqui foi 70. Vamos ver o conjunto Z, quanto que foi a média também? 70 também. Olha que interessante. Isso, vamos voltar lá para a apresentação. Eu tenho três conjuntos de dados distintos, com valores bem distintos mesmo, mas a média em si deu a mesma coisa. Então, só que a gente sabe que um está mais homogêneo que o outro. Então, o X, ele só tem 70. Então, está homogêneo, tudo 70. O Z, os dados estão indo muito louco, assim, né? Tem de 5 a 160. Então, a média por si só, ela não fala dessa dispersão e da variabilidade. Por isso que a gente vai para essa parte aqui, que a gente fala de coeficiente de variação, de amplitude, variância e desvio padrão. Então, aquele coeficiente de variação, a gente já viu lá nas figuras de mérito, alguma coisa ali, que essa diferença, essa dispersão, quão disperso é, o que eu aceito de variabilidade, quão variável eles são, que é o que a gente viu lá na precisão, tanto na repetibilidade e na reprodutibilidade. Então, a amplitude total ela é a diferença entre o maior e o menor valor. Então, por exemplo, se eu tenho o conjunto 40, 45, 48, 52, 54, 62 e 70, eu tenho o meu máximo que é 70 e o meu mínimo que é 40. Então, eu tenho uma amplitude de 30. Então, quando dizemos que a amplitude é 30, estamos afirmando algo sobre o grau de concentração. É evidente, quanto maior a amplitude, maior a dispersão por variabilidade dos valores. Então, aquilo que é menor, obviamente, tem uma menor amplitude, aquilo que é maior tem uma maior amplitude do meu conjunto todo, pegando o meu menor valor e o meu maior valor. Então, se eu pego aqueles três conjuntos, o x, y, z, no primeiro eu tenho uma dispersão nula, né? Porque eu tenho todos os meus valores são 70, então é zero. Mas se eu pegar o y, que eu tenho 72 menos 68, eu tenho 5. E o z, 160 menos 5, eu tenho 155. Então, qual que tem uma menor variação? Dos três, eu tenho o x, que é nulo, e o 5, que tem uma menor variação em relação ao o y, que tem uma menor variação em relação ao z. Então, aqui a gente tem um exercício também que dá para fazer. O que é interessante a gente pegar aqui? Sempre colocar em ordem crescente. Então, esse exercício A já está, né? 1, 3, 5 e 9. Se eu quero avaliar a amplitude, eu vou pegar o 9 e subtrair do 1, obviamente 8. Então, eu tenho a minha amplitude total aí. Neste caso aqui, ó, tem 20, 14, 15, 19, 21, 22 e 20. Qual que é a minha maior número? 22. E o meu menor? 14. Então, 22 menos 14. E aí eu tenho uma variação de 8. E aí a gente pode levar isso tanto para números fracionados, né, que é o caso do conjunto C, como para números negativos também, né? Então, assim, qual que é o meu menor número aqui? Eu tenho menos 10, menos 6, 2, 3, 7, 9 e 10. Então, o meu maior número é o 10 e o menor é o 10, é o menos 10. Então, aqui eu tenho que levar em consideração o sinal, a regra de sinal também, porque eu nem vou conseguir fazer, vamos fazer aqui no Excel que vai ficar mais fácil. Então, o meu maior valor é 10, o meu menor valor é menos 10. Vou fazer uma subtração do meu maior
e o meu menor. Então, vai ser igual o meu maior menos o meu menor. Deu 20, tá vendo? Porque eu tenho a regra de sinal, menos com menos dá mais. Então, a minha variação aqui, talvez a gente pode pensar aí que ela seria nula, mas não, né? Quando eu faço a regra de sinal, eu vejo que é 20. Realmente faz sentido, né? Porque eu tenho menos 10 dados, até menos 10 dados, né, que é o menos 10 e até o 10. Então, eu estou em toda essa faixa, desde o menos 10 até o 10 faz sentido ter 20, né? Se a gente for levar em consideração o sinal. Então, uma outra forma de avaliar é o desvio padrão, que a amplitude total ela é instável, pode deixar influenciar pelos valores extremos. Que não que são, na sua maioria, devido ao acaso. Então, só a amplitude talvez ela é vaga, porque os valores extremos podem interferir e levar aquilo para um dado não muito interessante. Por isso a gente tem o desvio padrão, que ele faz a média aritmética dos quadrados dos desvios representado por S2. Então, tem toda uma formulazinha, que é a somatória de cada valor menos a média ao quadrado, dividido por número de, de números que a gente tem ali, menos um. E aí é mais difícil a gente usar, né, a formulazinha como um todo para fazer desvio padrão, que é uma fórmula meio grande para a gente fazer. Mas o Excel, ele ajuda a gente fácil, muito fácil com isso. Então, se eu tenho esse primeiro conjunto aqui, eu quero calcular o desvio padrão. Como que eu posso fazer? De forma muito simples, eu vou colocar igual desvio padrão. Pode ter, tem vários, a gente vai entender. Mas vamos pegar aqui, ó, o desvio padrão médio. Vou selecionar os dados que eu quero e dar um Enter. 2. Vamos pegar o desvio padrão A lá, para a gente ver, ó. Que é esse, desvio, eu vou padrão A. Vou selecionar todos eles. Ó, um deu 2, o outro deu 2,6. O desvio médio e o desvio padrão A. Como que eu sei qual que é qual? Quando eu venho aqui, ó, desvio padrão médio, ele explica, ó, retorna a média dos desvios absolutos dos pontos de dados a partir de sua média. Os argumentos podem ser números ou nome, matriz ou referência. Então, eu posso usar ele aqui. Mas é mais comum a gente usar o desvio padrão A, que ele traz a fórmula. Desvio padrão A. Calcule o desvio padrão a partir de uma amostra e ignora os valores lógicos e texto de amostra. Então, aqui não trabalha com texto nem nada. Eu selecionei tudo. Então, é melhor a gente trabalhar com o desvio padrão A. Isso a gente pode fazer, então, para todos os conjuntos de uma forma muito simples. Para fazer na mão é um pouco mais trabalhoso, justamente porque eu tenho que tirar a média, fazer todos eles, é uma conta bem grande. E o coeficiente de variação, ele pega tudo isso, ele pega o desvio padrão e divide pela média. E aí ele tem essa variação. Então, porque o desvio padrão por si só, muitas vezes ele não diz muita coisa. Porque um desvio padrão de 2 unidades pode ser considerado pequeno para uma série de valores cujos valores média é 200. No entanto, se a média for igual a 20, o mesmo pode ser dito. Então, por isso que a gente utiliza muito o coeficiente de variação, que é a média dividido pelo o desvio padrão dividido pela média. Então, se eu voltar nesse mesmo conjunto de dados que eu tenho aqui, ó, se eu vou calcular a minha porcentagem de coeficiente de variação, que também é conhecido como RSD, vem lá do inglês, que é desvio padrão relativo, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu valor de desvio padrão, então eu coloquei um igual, pegar um parênteses, meu desvio padrão, dividir pela média. Para ser porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100 também. Então, ele tem um coeficiente de variação aí de 18,89 nesse conjunto de dados.
Então, isso é muito, muito utilizado lá nas figuras de método também. Quando a gente fala de repetibilidade e reprodutibilidade, a gente faz cálculo de coeficiente de variação. Ó. Aqui a gente tem dois exemplos, que é estatura e peso. Então, eu tenho o meu valor médio, que é 75 centímetros na estatura, e o meu desvio padrão, que é 5. Como que eu posso calcular o coeficiente de variação? Eu vou pegar o meu 5 e dividir por 175. Deu 0,2857. Mas se eu quero saber em porcentagem, eu vou multiplicar esse valor por 100. Então, tem uma coeficiente de variação nesse grupo que varia de 2,85, pode até arredondar para 86. Isso para estrutura. Para peso, eu posso fazer a mesma coisa. Eu pego 2,0, que é o meu desvio padrão, divido pela média, que é 68, eu tenho aí 0,29. Se eu multiplicar por 100, eu tenho um coeficiente de variação de 2,94. Então, é assim que calcula coeficiente de variação. Então, aqui a gente tem uns exercícios para fazer também sobre coeficiente de variação. Vamos fazer o primeiro aqui no Excel. Vamos digitar o nosso conjunto de dados aqui, que é 1, 3, 5 e 9. O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a média, o desvio padrão, para depois eu calcular o coeficiente de variação. Para calcular a média da forma que a gente fez, igual média, cliquei na média, selecionei os dados, dei Enter, eu tenho um valor médio. Desvio padrão é a mesma coisa, igual desvio desvpad.a. Vou selecionar meu conjunto, cuidado para não pegar o valor médio. Está aqui o desvio padrão. Para eu calcular o coeficiente de variação, eu vou pegar o desvio padrão e dividir pela média. Se eu quero calcular isso em porcentagem de coeficiente de variação, eu vou pegar esse meu valor, igual, selecionei ele, e multiplicar por 100. Então, tem uma variação aí de 75%. Isso eu consigo fazer para todos eles. Eu posso fazer para esse conjunto. Aqui fala, ó, sabendo que o conjunto tem a média aritmética, dizia o padrão, esse valor eu consigo calcular. Vou calcular ele aqui agora, rapidão. Então, o exercício 2 fala assim, ó, o conjunto tem uma média de 18,3, um desvio padrão de 1,47. Qual que é o coeficiente de variação? Vou pegar 1,47 e dividir por 18,3. Pronto, 0,80 é o meu coeficiente de variação. Não está pedindo em porcentagem, então é esse valor mesmo. E eu posso fazer o contrário também, ó. Um grupo de 100 estudantes tem uma estatura média de 163,8 centímetros com coeficiente de 3,3%. Qual o desvio padrão desse grupo? Então, tem o coeficiente de variação, ele é desvio padrão dividido pela média. Vamos colocar aqui uma caixinha só para a gente não perder isso. Então, meu coeficiente de variação, ele é igual o desvio dividido pela média. E aqui está falando em porcentagem, né? Então, isso aqui, tudo, vezes 100. Eu tenho aqui que a estrutura média é 163 e o coeficiente é 3,3. Então, vamos substituir esses valores. Eu tenho que 3,3 é igual ao desvio
dividido pela a média, que é 163,8, vezes 100. E a gente precisa resolver isso para achar o valor do desvio. Como que a gente vai resolver isso? Esse 100 que está do meu lado, do lado da igualdade, vai passar para o outro lado como? Dividindo. Então, a gente vai pôr 3,3 dividido por 100 é igual ao desvio dividido por 163,8. Vamos fazer passo a passo sobre isso aqui, ó. Eu vou ter 3,3 dividido por 100, 0,0033. Então, 0,033 é igual ao desvio dividido por 163,8. Esse número que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Então, para eu achar o meu desvio, vai ser igual 0,033 vezes 163,8. E aí eu vou ter um valor de desvio padrão, que vai ser, vamos fazer agora, 0,033 vezes 163,8, 5,40. Certo? Entendi. Então, o contrário a gente consegue fazer também. Hein, Carlos? Oi, Desculpa intrometer, e se o valor for acima de zero, tem alguma inconsistência? você fala o O valor desvio do padrão. desvio padrão. Não, se ele for zero, quer dizer que não que é tudo igual. Por exemplo, vamos pegar esse conjunto aqui, ó, que é 70, tudo 70. Se eu for calcular o desvio padrão dele, como que eu vou calcular? Ó, desvio PAD A, de tudo isso aqui. Zero. Porque não tem desvio, né? Não tem uma variabilidade. Então, E aí vamos fazer para os outros também. Eu posso só clicar aqui, ó, e arrastar, ele já vai calcular tudo de uma vez. Então, no conjunto Y, eu tenho um desvio padrão de 1,58, enquanto que no Z, eu tenho um desvio de 67. Interessante de avaliar isso, né? Porque a gente consegue ver exatamente no que tem amplitude zero até que tem uma amplitude maior e os valores. entendi. Salvar essa continha, porque quando eu mando aqui, eu já mando para vocês. Então, aqui também tem mais exercíciozinho que dá para a gente fazer o teste e tudo. E aí a gente cai e volta justamente naquilo que a gente falou de precisão e exatidão, né? O que que é um dado preciso, o que que é um dado exato? O exato, ele está lá no alvo, né? Bem no centro do alvo, com uma variação bem pequena. Quando eu tenho uma variação já um pouco maior, eu não tenho precisão, mas o valor lá ainda está bem próximo do centro, quando eu calculo. Então, nesse caso aqui, ó, ele não tem precisão, mas ele tem exatidão. Nesse outro caso aqui, ó, ele tem precisão porque todos os dados estão próximos, a variação deles é pequena, mas está longe do alvo. Então, eles têm precisão, mas não têm exatidão. Nesse primeiro caso aqui, não tem nada, né? Ele está fora do alvo e o valor deles são bem dispersos, não tem nem precisão nem exatidão. Por isso que sempre que a gente vai fazer uma validação, a gente tem que trazer esses dados, tanto de exatidão, para saber se os valores que eu consegui estão bem próximo do alvo. Mas eles estão variando quanto? Está variando muito, aí eu preciso da precisão. E aqui está o cálculozinho do DPR, que é o desvio padrão relativo, que é a tradução do RSD, que é em inglês. Dúvidas até agora? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o sistema de unidade de medida, assim, justamente porque a gente falou muito de números, né? Então, é interessante a gente falar disso, tem lá na apostila, mas a questão de símbolo mesmo. Então, a gente fala o Sistema Internacional de Medidas, o SI, ele tem umas definições. Então, sempre que a gente vai falar de comprimento, o sistema
fala para a gente trabalhar na base de metro, o símbolo é M, massa, quilograma, kg, tempo em segundos, corrente elétrica em ampere, temperatura em Kelvin, quantidade de matéria mol, intensidade luminosa candela. Então, assim, isso é o que o sistema pede, mas na prática isso não é muito usual, nem sempre, porque tem coisas na indústria, tem coisas nos laboratórios que não são desenhadas exatamente com o Sistema Internacional de Medidas, porque assim, se eu tiver que falar de uma distância muito grande, ou falar de metros, não é legal, porque eu tenho um número muito grande, é melhor converter isso para quilômetros e tudo. Então, aqui continua falando de unidades derivadas, né, que é aquela que tem mais de uma coisa. Então, por exemplo, metro quadrado, que é a superfície, o símbolo é m ao quadrado. Na verdade, estou multiplicando um valor de metro com outro valor de metro, aí dá um metro quadrado. Se eu multiplicar mais uma vez, dá um metro cúbico, que é volume. Então, sempre quando eu tenho essas unidades são compostas aí por duas ou mais unidades, a gente fala que são unidades derivadas, igual metro por segundo ao quadrado, quilograma por metro cúbico e assim por diante. A gente tem os prefixos para pico, nano, micro, em relação às quantidades, né? Então, por exemplo, pico é 10 a menos 12, nano, 10 a menos 9. Quando eu falo aqui de nanograma, então é uma massa de 10 a menos 9, é considerada uma massa nano, bem pequena. Micro, a gente está bem acostumado, 10 a menos 6. Miligrama, 10 a menos 3. E aqui a gente tem as conversões, né, a gente tem miligrama, centigrama, decigrama, grama, decagrama, hectagrama e quilograma. Todos eles aí têm uma variação de 10 em 10, né? Por isso que quando eu vou transformar de grama para quilograma, eu pego 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1.000. Então, eu tenho que multiplicar ou dividir por 1.000 de acordo com o que eu estou querendo fazer. Então, para converter 1 miligrama para centigrama, você tem que pegar a operação e dividir por 10, né? Então, 1 dividido por 10 é 0,1 centigrama. Então, 1 miligrama, se eu dividir ele por 10, eu tenho 0,1 centigrama. E aí, para converter centigrama para grama, a operação é 1 dividido por 10 dividido por 10, que eu vou dividir 10 vezes. Duas vezes por 10, né? Que é 100 vezes. Então, 0,1 dividido por 10, 0,1. 0,1. Dividido, mais uma vez, 0,01. Isso. Então, essas operações é muito comum, justamente em validação, para a gente deixar os números mais simplificados, certo? Gente, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Alguma dúvida? Né? Eu agradeço vocês. Eu vou mandar o material para a Lívia agora. E vou mandar também o Excelzinho lá para vocês fazer os exercícios. Faça os exercícios, se tiver alguma dúvida, revisa a aula, os slides, os materiais. E aí vocês treina mais em casa que vai ficar mais claro, tá bom? Muito obrigado e até a próxima e última aula.